Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, onde eu vou trazer algumas informações que são reveladoras e elas ajudam a explicar esse momento que nós estamos vivenciando aqui no nosso país. Com situações, no mínimo, sui generis, como, por exemplo, o retorno de um ex-presidente da República que saiu do nosso país de uma forma covarde, ficou foragido durante esse tempo todo e que saiu do nosso país pela porta dos fundos, escondendo inclusive dos seus seguidores, na live que fez no dia da fuga, que iria sair do nosso país, não falou absolutamente nada. E para isso ele se utilizou também de recursos públicos de uma forma ilegal, sem nenhum tipo de permissão dentro da lei, porque o uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para atender os seus interesses pessoais não está amparado pela lei e ele terá também problemas com essa situação. Ele vai ter que devolver os custos dessa fuga ilegal aqui do nosso território. Bom, mas isso é uma coisa que ele vai enfrentar mais à frente. Hoje, com o retorno dele aqui, ele já está experimentando uma realidade completamente diferente. Ele não vai ter mais aquelas hordas pagas com dinheiro público, toda uma motivação, né, que pessoas que estavam ao seu redor tinham por várias razões para que ele se reelegesse, porque a configuração, como eu disse para vocês, hoje está muito mais ativa no campo da polícia, no campo da justiça, do que no campo da política. Não é por outra razão que quarta-feira ele já vai ter o seu primeiro compromisso oficial, que é prestar um depoimento na Polícia Federal para explicar ou para tentar explicar o inexplicável, porque como é que faz um ladrão que foi apreendido com coisas que não lhe pertencem para dizer que aquilo veio do além? Não vai ter explicação. Então alguém vai ter que ser responsabilizado no meio dessa história. Além de outras tantas situações que ele será responsabilizado também. Mas o que explica isso tudo que a gente está vivenciando? Bolsonaro preso acaba com o bolsonarismo? Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, o que nós teremos aí pela frente nos próximos meses, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês e também a gente ficar interagindo antes de entrarmos no ar. E se puder, você se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ainda ficar mais engajado e você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, realidade hoje no Brasil, além da volta do foragido. O presidente Lula voltou com a sua agenda, né? Então ele está já recebendo já uma série de ministros, enfim, está tratando de uma série de temas, enfim. Mas é notório que o governo está devendo muito, o presidente Lula está devendo muito em comunicação. Vamos nos lembrar que hoje estamos completando basicamente 150 dias que Lula obteve a vitória. E não é justificável, né, a gente ter algumas pautas ainda serem tocadas pelas pessoas que foram derrotadas, pelo mercado financeiro, por forças que estão atuando contra o povo brasileiro. Temos muitos assuntos aí que precisam ser esmiuçados, precisam ser enfrentados, sobretudo na área econômica. Porque do sucesso da área econômica, ou nessa área, depende o sucesso político do governo que nós ajudamos a eleger. Então, não adianta só a gente aplaudir, a gente tem que fazer críticas e a gente tem que motivar que de fato haja modificação do cenário que nós temos aqui no nosso país, cenário político, cenário social, porque isso não vai acontecer por acaso. Bom, mas aí vamos voltar aqui ao retorno da criatura. Gente, foi um negócio absolutamente pífio, né? Até porque grande parcela dos patriotas se encontram presos, né, os que são mais ativos, e muitos estão amedrontados depois de tudo que aconteceu. A gente não viu muita gente, aliás, você não está vendo muita gente de camisa amarela, né, por todos os cantos. Quando você ver uma pessoa passando de camisa amarela, o comportamento instantâneo, né, é quase que um reflexo é você olhar para a perna, se tem alguma coisa presa ali. Então, o Bolsonaro teve que chegar no aeroporto, já teve uma situação constrangedora, que foi ser recepcionado ali por agentes da Polícia Federal. Ele quis ali para a área onde estavam ali uma meia dúzia de gatos pingados no aeroporto, não deixaram, levaram ele pelos fundos, colocaram ele dentro da viatura, ele foi também em carro com vidro preto até chegar lá na sede do PL. Na sede do PL tinha ali umas 20 pessoas, 30 pessoas, pessoas ligadas a deputados, tá? Que eu vi depois quando as câmeras chegaram perto ali, eram gente dos gabinetes do Nicole, enfim, e que pessoas assim, né? Porque tá complicado, né? Alguém que está sendo apontado como um ladrão de joias,
alguém que saiu foragido, que virou as costas para as pessoas que foram presas aqui depois de ter estimulado todas elas a fazerem o que fez, estimulou diretamente depois de anos aqui com os discursos que fez e estimulou indiretamente quando ficou calado, porque a forma que ele ficou transmitiu para essas pessoas que era uma anuência para que elas continuassem a fazer aquilo que elas estavam fazendo. Então, meia dúzia de gatos pingados, enfim. E a realidade também no parlamento, mesmo com o conjunto de extremistas que para lá foram eleitos, né, tá diferente, porque nós temos algumas figuras ali dentro que estão também enfrentando ali essa gente com muito destemor, né? Já mostrei para vocês aqui algumas falas do deputado Glauber Braga, aqui do Rio de Janeiro, e o André Janones, que hoje terá um encontro que nós estamos apoiando, né, com Eduardo Moreira para falar sobre a sua atividade ali e a linguagem, né, que a gente tem que usar nas redes, ou que a gente precisa usar nas redes para chegar para as pessoas comuns, com o maior número possível. Ele tem se colocado lá no Parlamento Brasileiro de uma maneira muito contundente, com uma linguagem simples que os grandes veículos de comunicação não estão utilizando porque existe uma orientação editorial de acobertar, né, de dourar a pílula, de não matar o filhote que eles ajudaram a nutrir e não vem de hoje. Vamos nos lembrar que amanhã o Brasil marca 59 anos do golpe militar de 64, com um discurso anticomunista que o Bolsonaro oportunisticamente tem abraçado, porque ele sabe que uma parcela da sociedade brasileira passa por esse adoecimento, essa intoxicação que começou lá atrás. Muitas pessoas ainda têm medo do comunismo, do socialismo, sem entender o que significam essas coisas, por conta dessa massificação, dessa propaganda que a gente vê por todos os veículos de comunicação durante esses últimos tempos. Bom, mas voltando aqui ao André Janones, ele deu nome aos bois. Quando ele foi conflitado lá na Câmara, ele lembrou que o Bolsonaro estava chegando aqui, ele estava ali de frente do Eduardo, em frente ao Eduardo Bananinha, que escutou o Janones chamar o pai de ladrão e ele entrou mudo e saiu calado, porque se der um pente fino também no resto da família, vai ser difícil alguém dizer assim, eu sou um cara honesto, eu ganhei dinheiro honestamente, eu nunca roubei dinheiro público, eu nunca fiz nada ilicitamente. Então fica complicado, né? A configuração mudou. Então, hoje, mais à noite, André Janones com a mediação do Eduardo Moreira. Vamos ver o que ele falou ontem. Presidente, aqui não tem como ver o que a TV Câmara está passando. Eu me solidarizo com Vossa Excelência, assumo toda a responsabilidade, mas enquanto um puder fazê-lo, eu também o farei. Aí o microfone cortou, né? Mas ele vai voltar aqui de novo aqui na fala dele. Vamos lá. Os colegas tiveram a finalização. Quero dizer que amanhã o ladrão de joias está voltando, não é? Ele vai chegar no aeroporto. O ladrão de joias. Gente, no português, claro, é disso que se trata. E não como o William Bonner classificou o Bolsonaro como o ex-presidente apanhou para ele, ficou para ele com joias. Que negócio é esse de apanhou para ele? O Janones está indo na lata, na veia, né? Muitas pessoas ficam desconfortáveis, né, diante desse tipo de fala. Mas é isso mesmo, ladrão de joias. O couro vai começar a comer nas redes sociais de novo. Vamos defender liberdade de expressão e imunidade parlamentar para todos nós deputados. Mas depois não vem chorar não, que vocês não aguentam. Isso aí, vão querer falar de honestidade, vão querer falar de valores de uma pessoa como o Bolsonaro? É complicado, né? O Janones, inclusive, ele fez aqui umas postagens que mostra que ele não está de brincadeira não, né? É o tipo de linguagem que funciona. Então ele colocou aqui num dos tweets de hoje. Não andem com colar, pulseiras, relógios, anéis, enfim. Nenhuma joia valiosa pelas ruas de Brasília. Tem um ladrão de joias solto na cidade. Bom dia. Bom, para bom entendedor, algumas palavras bastam. Mas isso veio da onde? O Bolsonaro, ele é um anticomunista desde pequenininho? Não. Ele é um oportunista. E muitas pessoas que seguem o Bolsonaro, que têm essa vinculação com ele, com a figura dele, têm no seu DNA uma série de intoxicações que vêm de longe. E aí,
Tem uma coisa que sempre me incomodou, é o bolsonarismo ficar atacando a Globo, as organizações Globo, por achar que possuem algum tipo de interesse antagônico. Eles fizeram uma briga superficial, como eu sempre disse para vocês, porque na área econômica, os interesses que o Bolsonaro tocou com Paulo Guedes atendiam todas as pautas desses grandes grupos midiáticos, né, dessas famílias que têm o poder hereditariamente transmitido de uma geração para outra, e não só o poder, né, dinheiro, dinheiro e muito dinheiro. Então, quando a gente pega aqui o editorial do Globo no dia 2 de abril, logo após o golpe, que amanhã a gente vai estar com essa data, né? A gente vê essa capa e no editorial aqui eu separei só um trechinho aqui para ler para vocês, que diz o seguinte, olha só esse trecho aqui, eu acho que não dá para vocês verem porque está muito pequeno, né? Mas vou colocar aqui, vamos lá. Diz aqui o editorial. E aí, gente, é muito engraçado depois de ver a hipocrisia, depois que tantas vezes foi questionado a família Marinho, eles dizerem o seguinte, não, nós erramos, nós tivemos um erro editorial. Não foi erro editorial, foi um comprometimento com a ditadura aqui do nosso país de uma forma visceral. O senhor Roberto Marinho fez editoriais favorecendo ou apoiando o golpe militar, a ditadura, durante 17 anos. E essa foi a linha, durante 17 anos, sem falar na linha que eles já adotavam antes para patrocinar o golpe militar aqui no nosso país. Não nos esquecemos que a Rede Globo de televisão foi fundada em 1965, um ano depois do golpe militar, com dinheiro de dois grupos norte-americanos, o grupo Time e o grupo Life, que gerou, inclusive, uma criação de uma CPI, porque era dinheiro estrangeiro que estava vindo para o Brasil. O senhor Roberto Marinho quis montar uma televisão aqui para democracia, para levar cultura, educação. Não foi nada disso, foi uma ferramenta de propaganda bilionária que enriqueceu cada vez mais os clãs todos que estavam ao seu redor. E a gente tem esse texto aqui. Agora o Congresso dará o remédio constitucional à situação existente para que o país continue sua marcha em direção ao grande destino, sem que os direitos individuais sejam afetados. Estavam de sacanagem, né? Sem que as liberdades públicas desapareçam, sem que o poder do Estado volte a ser usado em favor da desordem, da indisciplina e de tudo aquilo que nos estava a levar à anarquia e ao comunismo. Vocês estão vendo como é que vem de longe essa ladainha anticomunista? E aí teve várias outras estruturas, né? Quando você tem o crescimento das igrejas neopentecostais aqui no Brasil, elas também adotam esse discurso anticomunista também como uma ferramenta de medo, né? Para que os fiéis ficassem ali cada vez mais unidos ao redor desse mito, né, desse medo. E o Bolsonaro hoje ele é produto, ele é filhote dessa história toda e muitas pessoas que acreditam nele são também influenciadas por todo esse tipo de estrutura. A prisão dele, a inelegibilidade dele não vai matar esse fenômeno. Isso se combate de outras formas, com informação e com as pessoas que estão no governo fazendo atitudes, fazendo uma militância, fazendo debates, fazendo a pregação a favor da verdade, a favor das estruturas que movimentam o nosso país, movimentam a economia, movimentam a política. Bom, aí para vocês verem aqui como é que esse comportamento da família Marinho não foi uma coisa meramente superficial, eles defenderam a tortura, defenderam o desaparecimento, a cassação de pessoas, a perseguição a pessoas, ao banimento de pessoas. Não foi só um erro editorial. Se vocês têm dúvida, pesquisem aqui, eu vou colocar o link para vocês ingressarem aqui. Em determinado trecho de um dos editoriais do Globo, a gente vê o seguinte, no dia seguinte ao golpe. Mas ninguém se iluda. O simples afastamento do senhor João Goulart não resolverá os problemas brasileiros. Nem a Revolução Triunfante se destinava apenas a depor um presidente desavisado. Não é só isso não, né? Aí eles vão mais. Sua missão principal era devolver ao país as condições de progresso e harmonia social, desaparecidas em face da orientação demagógica, desleal e subversiva do governo demitido. Seu objetivo primordial, portanto, é impedir que os agitadores e comunistas continuem dispondo de possibilidades de influir na vida brasileira. Ou seja, através dos exploradores, do operariado, seja pela infiltração na administração pública. Para que esse objetivo seja atingido, é evidente que não basta o afastamento do senhor João Goulart. Ou seja, fique atrás, né? Aí vem aqui.
Deve o Congresso completar sem mais tardança a tarefa iniciada pelos militares. Está evidenciado o que vinha ocorrendo no Brasil, no país, que as instituições não se encontram devidamente protegidas contra a subversão e a penetração vermelha. De outro modo, os comunistas não teriam obtido tantas posições e mandatos e não veriam as Forças Armadas na contingência de intervir antes que a democracia, mal defendida pela ineficácia do aparelhamento legal, fosse substituída pelo socialismo castrista. Aí vem aqui. Urge assim que o Legislativo forneça imediatamente ao novo governo, que também ao Congresso incumbe informar, sem demora, os meios de limpar a administração federal e o campo sindical dos elementos comunistas neles incrustados. Vocês estão vendo onde vem esse discurso do bolsonarismo? De limpar, de lixo, de verme. Vem daí, gente. Vem daí. Então, é o seguinte, nós vamos continuar o combate a essa insanidade de uma forma permanente, mas as questões do cotidiano, às vezes, acabam embaçando muito essa nossa visão histórica, essa nossa percepção histórica, que nós não estamos enfrentando apenas um ladrãozinho de joias, uma família de delinquentes, de pequenos batedores de carteiras. O buraco é muito mais embaixo. E, para isso, nós temos esse canal aqui para conversar com as pessoas, né? Para levantar essas questões todas, para você conferir, para você questionar, para você refletir. Bom, eu fico por aqui, mais tarde nós temos mais assuntos, tá bom, gente? Um grande abraço, até lá, tchau!